O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde aos ouvintes da Central 3, em especial do Meio Campo. Está começando mais uma edição em parceria aqui da casa. Eu falando diretamente do estúdio Gerd Wenzel com o tio Ternura, que vocês conhecem de outros carnavais. Hoje, dia 7 de junho de 2024... 80 anos depois do dia D mais um, começando essa edição, eu na substituição de Leandro Yamin, nessa função inglória de ser apresentador, porque é difícil eu tenho essa dificuldade, né, de manter a 1 hora de programa, até porque meus colegas aqui tem muito... Você nem tenta, né, Matias? Vamos falar a verdade aqui. Vamos começar colocando as cartas Vamos ser sinceros, né? Eu nem tento. Vamos ser sinceros. Pois é, porque eu realmente fico impressionado com o conhecimento dos meus companheiros aqui em relação ao futebol internacional e nacional. Vocês já ouviram a voz de Bruno Bonsante, que está com uma camiseta cinza claro, como o céu de São Paulo. Não o de agora. Eu saí para almoçar, tava um céu azul até, mas aquela imagem, né, que acaba sendo imputada à nossa cidade. O Bonso que está falando comigo do outro lado da Avenida Paulista, né? É verdade. O Felipe Lobo, que está conosco direto de Limeira, com a camiseta preta do Star Wars. O Lobo que gosta muito da franquia. Salve, Matias, salve, amigos, tá aqui, Star Wars, gosto muito da franquia, fui apresentado, na verdade, pela minha companheira, né, eu não assistia, foi lá em 2015, ela me apresentou, aí eu vi todos de uma vez, assim, os que haviam na época, e depois assisti a leva nova, eu já era um entusiasta, então gosto bastante de Star Wars. E o Leandro Stein, que fala conosco direto de Jacareí, vestindo uma camisa da seleção sul-coreana, pelo que eu... Não? Não, a seleção... na verdade, a camisa da equipe olímpica do Japão em Tóquio. Seria um problema se você falasse. Pois é. A seleção sul-coreana, mas enfim, tá ali na proximidade, mas é uma camisa... da equipe japonesa nas Olimpíadas realizadas dentro de casa. Inspirada nas cerejeiras, imagina. Não sei especificamente a cor, mas enfim, é parecida a cor. Né? Mas uma cor comum, assim, em outras a gente associa muito o azul ao Japão por conta do futebol, mas essa cor, esse meio salmão, ele é usado, né, em várias modalidades, é uma cor comum no Japão em relação ao atletismo, por exemplo. Enfim, é mais comum de ver os atletas japoneses usando essa cor. Bem, e a gente começa essa edição falando do fim de uma novela que parecia que não chegaria ao fim, mas acabou sendo até um clichêzaço, né? Enfim, em termos de roteiro, o pessoal tava preguiçoso, né? Porque assim que o Mbappé, né, que estava... aproveitando o castelhano, coquetando, né, com o Real Madrid há tempos, assim que ele anunciou a saída do Paris Saint-Germain, era o destino mais provável, né, o Real Madrid, até por uma questão de financeira e montagem de elenco, né? Poucos clubes poderiam contar com o Mbappé neste momento. Foi muito óbvio, né? Foi aquele fim de novela que tem um casamento dos dois personagens principais, né? Que todo mundo esperava. Eu acho que é curioso, porque quando começou a história do Mbappé no Real Madrid, o casamento parecia até mais natural, né? Porque era um Real Madrid que havia perdido o Cristiano Ronaldo já há alguns anos e que tinha um Benzema como protagonista
não em decadência, mas ficando mais velho, e precisava apontar para o futuro com uma grande estrela para comandar, né? Não só o time, como o projeto midiático do Real Madrid. E isso é 3 anos atrás. Desde então, o Real Madrid construiu esses jogadores dentro do seu time, né? Você tem agora um Vinícius Júnior que ocupa esse papel, você tem o próprio Rodrigo também, com uma participação muito importante, mas num papel de estrela, né? Você tem principalmente o Vinícius Júnior. E acho que, não é para dizer que agora, acho que é um problema a contratação do Real Madrid, mas o Mbappé ele chega para um time diferente, né? Um time que, digamos, precisa menos dele. Então, vai ser uma questão dele também se adaptar, porque a única preocupação que eu realmente tenho em relação a essa contratação é que o Real Madrid está num clima tão gostoso, né? Recentemente, você vê os jogadores felizes, você vê que tem um vestiário que está sob controle, que adora o Ancelotti, e que o Ancelotti adora os garotos que ele está treinando, né? Aquelas fotos que ele tira comemorando o título com o charuto e fazendo pose, fazendo banca e tal. Isso é claramente ele entrando na onda da garotada, né? Ele querendo ser, né, se integrar ali com os jogadores mais jovens. Ele entendendo que ele está no comando de um time mais jovem. Agora, você vai colocar uma grande estrela nesse ambiente. E uma grande estrela que nos últimos anos teve uma série de problemas extracampo e de questões ali que vão precisar ser resolvidas. Eu dou o benefício da dúvida para o Mbappé e eu nem me importo se soa como passar pano, porque eu não acho que o Mbappé também é o grande vilão que atrapalhou o menino Ney no Paris Saint-Germain ou o que quer que seja, mas eu acho que o ambiente do Paris Saint-Germain é horrível desde sempre. E o Paris Saint-Germain deu tiro contra o próprio pé na maneira como ele conduziu as renovações com o Mbappé, inicialmente, quando deu poder gigantesco para o Mbappé, quando trouxe o presidente da França para ligar para o Mbappé. O que você quer que o cara faça depois disso, né? Depois que você dá para ele um salário gigantesco, poder de influenciar na montagem do time, e chama o presidente da França para convencer ele a ficar, é lógico que ele falou, bom, eu sou o dono do clube. E depois, quando ele sinalizou que ele não ia renovar no ano passado, o PSG também ameaçou deixar o cara encostado por um ano, que em qualquer circunstância eu acho que é um absurdo, né? Se você tem um contrato assinado, você assinou pelos dois lados, e os dois lados se comprometeram a certas coisas. Então, é lógico que era ruim para o Paris Saint-Germain ele sair de graça como ele acabou saindo, mas também acho que a opção nuclear de afastar o cara é um absurdo. Então eu acho que houve problemas específicos ao Paris Saint-Germain, no caso do Mbappé, e que agora ele chega para um Real Madrid. E você pode pensar se vale a pena você arriscar esse ambiente para colocar o Mbappé ali. Vale, né? Porque o Mbappé é, na minha opinião, ainda o melhor jogador do mundo. Talvez o Vinícius Júnior ganhe a Bola de Ouro, acho que será com muitos méritos por tudo que ele fez nessa temporada, que não foi a melhor do Mbappé, mas naquela história de quem foi melhor nessa temporada versus quem é melhor, eu acho que o Mbappé hoje é o jogador mais valioso e mais o jogador que mais vale a pena você ter no seu elenco pela idade, pelo que ele joga e pelo que ele entrega. Então eu acho que vale a pena. E o Real Madrid abriu essa temporada para ter o Mbappé, porque perde o Benzema no começo e não contrata um atacante, né? Tanto que o Ancelotti teve que adaptar ali com o Bellingham atrás do Vinícius e do Rodrigo. Ele tirou os pontas, tá jogando de um jeito mais estreito, trouxe o Roselu para ser uma opção de emergência e de alguma maneira os caras ganharam a Champions League desse jeito. Então agora o Mbappé entra nesse time. A questão tática também é importante. Onde que o Mbappé vai entrar? Porque o lado esquerdo, que é onde ele prefere jogar, é do Vinícius Júnior. Eu não tiraria o Vinícius Júnior dali. Você tem o Rodrigo pela direita. Você tem até variações em que o Valverde sai do meio campo e abre meio como com ponta direita ou um meia direita. Então, você vai colocar o Mbappé na direita? Acho que pode ser uma opção. A mais natural para mim seria ele jogando pelo meio, o que é um falso outra 9? Questão, porque isso é mais ou menos como um falso 9, né? É que assim, o centroavante não é mais o que era, né? Mas como um atacante pelo meio. A questão que surge daí é que isso foi um ponto de atrito no Paris Saint-Germain também. Ele não queria jogar como o atacante mais avançado. Ele preferia jogar como ele joga na França, quando ele tem o Giroud, o Colomoni, para poder ter mais liberdade de se movimentar. Tanto que o Paris Saint-Germain, na última temporada, foi buscar Gonçalo Ramos, foi buscar o Colomoni, tentou algum momento ali com o Ekitike para dar essa liberdade para o Mbappé.
Então é uma questão de ajustar, de adaptar e de encaixar as peças. Para a sorte do Real Madrid, né, eles têm o melhor treinador do mundo em fazer isso. O treinador mais adaptável, mais flexível e que melhor sabe encaixar as peças. Então, eu acho que o Real Madrid vai ficar bem. Eu acho que está tudo bem com essa contratação. E ainda, assim, só para o trabalho do Ancelotti ficar mais fácil ainda, tá chegando o Endrick também, né? Que pode fazer também esse papel do atacante mais centralizado, né? Enfim, opção é o que não falta, né? E Lobo, eu acho que o que surpreende, né, em relação ao Mbappé é que ele, concordo com boa parte do que o Bonsa falou, né, sobre o momento dele, né, no futebol mundial, né? Hoje eu acho que é o jogador mais valioso, né? E ainda tem 25 anos, né? Então, tipo, o Real Madrid contrata ele para ainda tem muita lenha para queimar, né? Não é um jogador que está chegando já no ocaso da carreira ou que já atingiu o ápice. Ele vai atingir esse ápice ainda no Real Madrid. Só lembrar que o Modric foi contratado quando jogava no Tottenham. Não ganhou nenhum título no Tottenham, só tinha ganhado títulos pelo Dinamo Zagreb. Porque daí você tá querendo demais também, né? O Modric não é milagreiro. Não, mas eu tô dizendo, o Modric chegou ao Real Madrid aos 26 anos e se tornou o jogador com mais títulos na história do clube. E o Mbappé tem potencial para ser isso, né? Ser um jogador tão vitorioso quanto o Modric. É claro que as circunstâncias sempre podem mudar, mas o Real Madrid dá a sensação de que é um time para muitos anos de sucesso, né? Até porque a gente falava do trio de meio campo, que era o Casemiro, o Modric e o Kroos. Dois deles já não estarão nessa próxima temporada, né? O Casemiro já tinha saído, o Kroos agora se aposenta. E Modric ainda não se sabe, né? O contrato dele acaba agora e não foi renovado ainda. Pode ser que continue, não se sabe. E o ataque é muito jovem, né? O Vinícius, a gente estava falando, tem 23 anos. Tem o Rodrigo, tem o Endrick chegando agora que nem fez 18, vai fazer 18 agora. Então, muitos jovens, né? E o Mbappé vai ser um dos mais experientes, né? Nesse time agora. A minha dúvida é de como ele vai jogar e tudo, como vai ser encaixado, mas assim, pelo final da temporada, com o Ancelotti até ensaiando, e na própria final ele até centralizou o Vinícius, né? E o Vinícius e o Rodrigo várias vezes nessa reta final de temporada atuaram como uma dupla de ataque, né? Os dois no ataque com bastante liberdade, nenhum dos dois sendo referência. Eu acho que vai sobrar para o Rodrigo, sinceramente. Eu acho que o Rodrigo vai perder o lugar no time. Isso eu tô levando em conta o que o Ancelotti falou sobre não recuar o Bellingham, que muita gente está falando, mas Toni Kroos está saindo, recua o Bellingham e você encaixa o Mbappé na frente. Mas o próprio Ancelotti disse, aí é difícil saber se ele disse só para desviar a atenção ou se ele quer isso mesmo, que ele acha que o Bellingham tem que ficar mais na frente, porque ele mais à frente ele tem rendido muito bem, ele fez muitos gols, né, principalmente na primeira metade da temporada, e como realmente ele desempenhou bem, é possível, né? É de se imaginar que ele possa querer manter o Bellingham ali mesmo, e manter ali manter esse esquema de alguma forma e tentar adaptar, até porque ele vai continuar sem um centroavante com a entrada do Mbappé. O Endrick até pode ser esse centroavante, mas não é um centroavante como o Roselu, né, que é um cara de presença física. O Endrick é um jogador artilheiro, mas não é um cara para você ter a referência no meio da área e jogar uma bola aérea e tudo mais, ainda mais na Europa, né? Ele é um jogador de atacar espaço. Então a gente vai ter que ver como se adapta. E a minha dúvida ainda é a camisa que ele vai usar, porque a 9 está livre. O Real Madrid ainda não anunciou, o Le Parisien está falando que ele vai vestir a camisa 9. Eu acho essas coisas sempre divertidas, porque o número dele no Paris Saint-Germain era 7. A 7 é do Vinícius, não tem nem discussão. A que ele joga na França, na seleção, é a 10. A 10 é do Modric. O Modric pode ser que saia. Se o Modric sair, é fácil. Ele fica com a 10, tudo resolvido. Se o Modric não sair, ele vai ter que ficar com a 9.
Pode ser que ele não queira ficar com a 9 por qualquer motivo, porque não quer ser 9, enfim, não sei. Aí vai ter que ver outra coisa, né? Então, eu não sei. E essas coisas, assim, obviamente, não é nada pra falar sobre camisa, pagar contrato, não sei o que a gente sabe que é uma bobagem. Mas é porque é sempre interessante, né? Eu lembro quando o Marcelinho, o Túlio veio pro Corinthians em 97, ficou uma discussão, porque o Túlio usava a camisa 7 no Botafogo, né? E a 7 no Corinthians era sagrada, o Marcelinho era dono. E ficou toda uma discussão no fim, ele usou a camisa 12 porque o patrocinador era um banco que dava 12 dias de cheque especial, que foi horrível, né? É a pior saída possível. Espero que não tenha uma saída dessas, esses gênios do marketing, mas eu acho sempre interessante porque parece que o Mbappé se preocupa com isso, né? Ele é um cara, como o Bonsa falou, ele tem um ego grande. É que eu acho que o Real Madrid é um tipo de clube que não dá para o jogador ser do jeito que ele era no PSG, no Real Madrid. Principalmente sendo de fora. Porque, assim, o Nacho pode ter uma personalidade maior, porque é o cara que, né, foi criado lá, espanhol e tudo mais. Nem o Cristiano Ronaldo podia fazer tudo que ele quisesse, né? Existia ali um perfil de conduta que se espera, e eu acho que tem um outro fator que é o Ancelotti. O Ancelotti é conhecido desde sempre, desde que começou a carreira como técnico, como um cara gestor de elenco. Então eu duvido que o Mbappé vá querer, por exemplo, fazer o que ele fez na última temporada, de forçar uma votação para ser o capitão do time, porque ele não gostou do Marquinhos ser o capitão. Eu acho que isso no Real Madrid não tem... Ele não só não consegue, como cortam as asinhas rapidamente, inclusive vindo de cima, de diretoria. A diretoria nunca vai aceitar que o cara seja... Né? Porque o Real Madrid tem uma coisa que é muito irritante, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, que é assim, o Real Madrid se sente o maior clube do mundo. E talvez ele seja. Com razão. E portanto, ele não vai deixar que ninguém seja maior. Inclusive, quando o Cristiano Ronaldo falou, quer ir embora, eles falaram, muito obrigado, você é uma lenda, um abraço. Não foi drama pro Real Madrid. O Real Madrid não se rebaixa por jogador. Então, eu duvido que o Mbappé inclusive consiga fazer tudo mesmo isso. Ele não vai fazer. Mesmo esses ídolos, né, recentes, né, quase nenhum deles se aposentou pelo clube, né? Porque no sinal de queda, assim, o Real Madrid já oferece a porta da frente. Eles saem todos a maioria saem pela porta da frente, mas não vai ficar lá só pelo nome, né? Então... E assim, eu fiz a ponderação no começo, mas o Real Madrid nunca se recusaria a contratar um cara como o Mbappé por causa de potenciais problemas de vestiário, porque é o ethos do clube, né? Trazer as estrelas, trazer os galácticos faz parte do ethos do clube. Então, quando tem um disponível, ele vai trazer. Sem falar, né, que depois de 3 anos ia ficar até meio feio se ele falasse, quer saber, a gente ganhou a Champions ontem, então acho que a gente não tá mais afim. Ia ser uma ligação telefônica meio estranha com o Mbappé. Stein, algum pitaco sobre o Mbappé ou podemos seguir adiante? Não, só um ponto sobre o tamanho do jogador, né? É interessante a gente pensar. Eu acho o Cristiano Ronaldo o maior jogador da história do Real Madrid, porém a contratação, o jogador mais importante da história do Real Madrid é o Di Stéfano, né? Porque o Di Stéfano é o cara que representa um ponto de virada para o Real Madrid. E assim, ao longo, especialmente desse século, né, a gente se acostumou a contratações muito grandes do Real Madrid, porque foi exatamente essa a plataforma que levou o Florentino Pérez pela primeira vez ao poder, especialmente quando ele chega no momento em que o Real Madrid tinha 2 títulos de Champions em 3 temporadas, né? Foi a promessa especialmente da contratação do Figo, e aí depois a cada temporada traz Zidane, traz Ronaldo, traz Beckham, isso acaba construindo a imagem do Florentino Pérez, e ele até é reeleito também um pouco por conta dessa plataforma, né? E aí chega a geração, especialmente nas contratações do Cristiano Ronaldo e do Kaká. E é interessante pensar, né, assim, os diferentes contextos. O Cristiano e o Kaká, o Cristiano Ronaldo e o Kaká, eles chegaram num período em que o Real Madrid tinha muitas dificuldades para conseguir ser realmente competitivo na Champions, né, e não só por um jejum que começava a se ampliar, mas também
por quedas consecutivas nas oitavas de final, por ser um período muito vitorioso do Barcelona, que também aumentava a pressão sobre o Real Madrid. Então era uma construção de um time que levou um tempo ainda para ser campeão, né? Mesmo assim, considerando sobretudo o trabalho do Mourinho, depois que rendeu um título importante na La Liga, mas era um Real Madrid que precisou de um tempo para voltar a conquistar a Champions e conquistou com o Ancelotti. No contexto ali de 2000, 2001, 2002, as estrelas chegavam um pouco para voltar para colocar o Real Madrid na manchete, né? Mas não eram necessariamente contratações pensando em deixar um time equilibrado, né? Tanto que o grande problema assim, dessa primeira gestão do Florentino Pérez é a famosa política dos Zidanes e Pavones, né? Enquanto o Real Madrid tinha Pavon na defesa, trazia Zidane para o meio-campo e aí o time não se sustentava, né? Um time que não conseguiu ser consistente o suficiente naquele período, mesmo conquistando a Champions mais uma vez em 2002, né? Não atingiu o patamar de domínio que se esperava do Real Madrid, mesmo que seja um período tão vitorioso. O Mbappé chega, acho que num contexto de um Real Madrid que se constrói a partir desse período do Cristiano Ronaldo, né, que foi um time que ainda adicionou outras estrelas depois, pensando até no gasto estratosférico com o Bale, né, que acaba sendo um grande representante disso, jogadores que chegaram afamados depois de Copa do Mundo, mas é um Real Madrid que aprendeu a montar também times equilibrados, pega muito no trabalho do Ancelotti em si, né, e o Ancelotti, além de fazer maravilhas nesse período, na primeira passagem, ele também foi muito bem para achar esse encaixe do time, né? Como o Bonsa já falou, e até para deixar uma linha de trabalho para o Zidane, que era o assistente, que tem seus méritos próprios também na gestão desse elenco, né? No que o Zidane conquistou com três Champions, mas o Ancelotti tem essa pegada, né? Essa pegada de saber manejar muito bem e de trabalhar numa realidade de mercado diferente, né? Porque ainda que seja um Real Madrid que traga um Mbappé, que é uma grande estrela, é um caráter um pouco diferente, assim, se a gente for pensar na primeira passagem do Florentino Pérez, que eram estrelas muito maiores, né? Muito mais consagradas e muito mais caminhando para o fim da carreira. Hoje em dia a gente tem um Real Madrid que aposta muito dinheiro em jogadores, que traz muitos jogadores renomados, mas que são jogadores jovens exatamente nisso, né? Que o Bonsa e que o Lobo falaram, de construir uma identidade de clube, né? De fazer um projeto que tenha mais tempo de rendimento, e aí acho que vai muito dessa maneira como o Mbappé vai se entender dentro desse projeto, e ainda que a passagem dele pelo PSG, o fim, tenha sido muito turbulenta pelas demonstrações de personalidade dele, entre aspas, no início ele até de certa maneira, ele foi humilde quando chegou, né? Ele teve ótimas entrevistas valorizando a maneira como o PSG poderia representar para ele, como sendo alguém que veio da região metropolitana de Paris, né? Dos subúrbios de Paris, tinha toda essa visão, e acho que foi um pouco de um caso criamos um monstro, né? Porque ele se agigantou tanto num clube que não tinha essa camisa pesada para segurar ele com os pés no chão. O caso do Real Madrid é totalmente diferente, tanto por gestão, tanto por Florentino também aprender com os erros dele, né? E assim, foram erros até ele conseguir esse período de conquistas na Champions e essa renovação mais recente. Tem o Ancelotti, que é um treinador que de longe é o que melhor sabe trabalhar com os jogadores, né? Trabalhar essa parte de gestão de elenco, e nessa temporada ficou ainda mais clara a capacidade dele de encaixe no time. Eu acho que vai ser interessante pelo contexto e por essa visão, né? Pensando no que já foi um Real Madrid que teve um primeiro período galáctico, teve um segundo período galáctico, e agora entra o Mbappé num caso mais parecido com o Bellingham, né? Que tudo bem que o Bellingham tinha uma fama, assim, um tamanho menor que o Mbappé, né? Pensando em tudo que o Mbappé já fez na carreira, mas foi um cara que chegou agregando e também se encaixando na maneira de trabalhar do clube e do treinador, né? Valorizando essa história. Se o Mbappé chegar com esse caráter e sabendo muito bem o que o Real Madrid representa, ele é um cara que tende a engrandecer, porque acho que o Cristiano Ronaldo também ele se torna tão grande no Real Madrid a partir do momento em que ele parece até se casar mais com a imagem do clube, né? No início
Tinha até uma questão toda sobre o estrelismo do Cristiano Ronaldo, que era mais debatido, e acho que o Cristiano Ronaldo também foi um jogador que amadureceu muito bem no Real Madrid, que cresceu no Real Madrid. Então acho que isso pode acontecer com o Mbappé, até pelo ambiente e pelas pessoas com quem ele vai trabalhar. Bem, do Mbappé chegando ao Real Madrid, vamos agora para o Grêmio, indo até Talcahuano, no sul do Chile, onde conseguiu uma importante vitória, né, que acabou garantindo a classificação do tricolor gaúcho às oitavas de final da Libertadores, e amanhã, em caso de vitória contra o Estudiantes de La Plata, jogando em Curitiba, pode garantir também a liderança do grupo, né? Enfim, quem gostaria de falar do jogo, até porque de jogo teve muito pouco, né? Porque, enfim, que ensina, né, do elenco gremista, né, que sai de uma Porto Alegre embaixo d'água e vai, né, para o sul do Chile também com uma forte chuva, então quase não teve jogo a partir da metade do primeiro tempo. Assim, um ponto interessante desse jogo, né, assim, tem todo um caráter épico, acho que pelo ambiente, né, pela maneira como a chuva afetou a partida, tem essa visão sobre a partida. O grande personagem para mim acaba sendo o Marquezin, né, porque é um goleiro que, enfim, acho que está entre os melhores da Argentina desde os tempos de Lanús. É um goleiro que, durante um tempo, até acreditava que ele merecia ser mais valorizado pela seleção argentina em si, especialmente pensando no período pré-afirmação do Armani, especialmente, né? Um goleiro que, enfim, poderia ter rendido mais na própria seleção dentro disso, fez carreira no México. Agarrava mais que o Cabageiro, por exemplo. Sim, e que o Romero, que o Romero é aquela coisa em jogos grandes, que é a Copa do Mundo que sustenta muito. Mas o Marquezin fez uma carreira bonita no México também, né? Passou muito tempo lá, e aqui no Grêmio demorou a engrenar, teve todo o questionamento, até, enfim, a própria a serventia dele no Grêmio, né? E é um goleiro que, enfim, depois do México teve a passagem por Portugal, teve a passagem pela Espanha, então era um goleiro com grande bagagem, e esse jogo foi importante, né? Para mostrar como o Marquezin ainda pode render pelo Grêmio, pode dar mais segurança numa posição que vinha tendo problemas no clube, né? E assim, outro personagem que acaba sendo muito a cara desse Grêmio no início do ano é o Diego Costa, né? Porque o casamento dele com o Renato Gaúcho acontece de maneira bastante feliz, né? E assim, não era uma missão fácil para o Diego Costa substituir o Soares, enfim, assumir essa responsabilidade, até pela desconfiança das dificuldades do Diego Costa nesse retorno ao Brasil. Mas assim, impressionante, né? A maneira como ele acaba ajudando também, dando esse caráter para o time, e até eu fiquei pensando, né, como, de certa maneira, Renato Gaúcho e Diego Simeone convergem nesse sentido, né, porque depois do que o Soares fez em Atlético de Madrid e Grêmio, e agora pensando nessa conexão de novo entre os dois clubes com relação ao Diego Costa, né, talvez até um pouco a maneira, não penso nem em estilo de jogo, mas a maneira como o trato dos dois treinadores, né, diferentes, mas de certa maneira passionais, ele pode conseguir extrair, pode conseguir conversar com jogadores de estilos próximos, assim, né, centroavantes muito sanguíneos, e funcionou muito bem com o Soares, que, enfim, tem uma qualidade técnica tremenda, e vem funcionando com o Diego Costa, que também é um bom jogador, né, é um cara de muita força, de muita presença física, mas que, enfim, quando precisou no Atlético de Madrid mesmo substituir, assumir a posição, né, do Falcão Garcia, por exemplo, foi um cara que fez muito bem isso, e tem mostrado futebol, e tem sido uma das grandes figuras desse Grêmio, que nesse retorno à Libertadores, né, depois do período afastado das competições, consegue oferecer jogos tão distintos, né, um jogo em que foi uma grande atuação, e agora enfim, um jogo muito emocionante e com cara de Libertadores mesmo, e com cara de valorizar essa campanha do Grêmio.
Não, só pra dizer sobre o Grêmio, que assim, o Grêmio se torna, assim, era um time já muito temido na Libertadores, antes da tragédia no Rio Grande do Sul, pelo potencial, e a gente não sabia como esse time voltaria, né? Muito, não só pelas questões físicas e tudo mais, de não treinar e tudo mais, principalmente o mental e emocional, né, Matias? Passar por tudo que se passou no Rio Grande do Sul, muito mais. A forma física se recupera, tudo isso se recupera. Agora, o emocional, o mental dos jogadores é muito difícil, né? Como é que você, passando por aquilo, indo resgatar pessoas de barco, os jogadores, o Renato, estiveram em ações de voluntários ali para ajudar. Isso afeta as pessoas. O próprio Renato teve que ser resgatado. O próprio Renato precisou ser resgatado, o hotel que ele estava alagou. Enfim, então a minha dúvida nunca foi uma questão técnica, né, do Grêmio, porque o Grêmio era um dos times que era para ser temido mesmo, pelo potencial que ele já tinha. E a forma como o Grêmio voltou foi muito impressionante, assim, muita competição. E eu, assim, acho que ninguém gostaria de enfrentar o Grêmio. Todo mundo que puder. O Fluminense, que está esperando, né, o adversário que vai sair desse grupo, eu imagino que o Fluminense torça muito para não ser o Grêmio. Não só por ser um time brasileiro, e os confrontos nacionais costumam ser muito pegados, difíceis, mas porque o Grêmio vai ser um time muito complicado de se enfrentar, até pelo ambiente que se criou em Curitiba, né? Não é a casa do Grêmio, mas a torcida fez com que o Grêmio se sentisse em casa, mesmo não sendo, né, lá na Arena Grêmio, não sendo em Porto Alegre. Então, é um time para ficar de olho. Assim, é claro, tudo que eu falei de antes que poderia afetar, ainda pode afetar, né? Porque as pessoas ainda estão vivendo uma tragédia, as coisas não se resolveram. A gente está falando de uma Porto Alegre que ainda está vivendo dias muito, muito complicados. O entorno da Arena Grêmio, as notícias nos veículos gaúchos mostram a situação. É muito, muito difícil. É uma das regiões mais afetadas da capital, né? Ali, o Maitá, Vila Farrapos. É uma situação muito complexa. Então, assim, a gente tem que lembrar que clube de futebol não é jogador e técnico só. A gente tem os funcionários, o clube precisa funcionar e depende das pessoas. Além da torcida, que é parte do clube. O clube só existe por causa de torcida. Então, eu não sei o quanto isso vai afetar daqui pra frente, mas como time, eu não me surpreenderia vendo o Grêmio ir até as quartas, até a semi, enfim, brigar pelo título, porque o que esse time faz é impressionante, assim. E com essa situação, se o Renato já abre mão do brasileiro em situações normais de temperatura e pressão, sem ter uma tragédia como essa, numa situação dessa que ele vai ter que abrir mão, não dá pra jogar 100% em tudo, ele vai concentrar na Libertadores, que é o torneio de preferência, e isso torna o Grêmio ainda mais perigoso, né? E se passar, né, em primeiro no grupo, pega o Peñarol, né, que é um rival regional também, né, por toda a relação que o Grêmio tem com o Nacional também, mas pode até ser um facilitador, né, por Montevidéu não ser uma viagem tão desgastante, enfim. E só para pontuar, o Inter, né, acabou vencendo o Real Tamayapo por 2-0 no interior da Bolívia, e agora pode pegar 4 adversários, né, pela frente, porque depende de uma vitória contra o Delfim, que estão empatados, né, em pontos, só que o Delfim tem mais gols a favor, né, o saldo é o mesmo também, 2 positivo, e se o Inter, por exemplo, vencer por 4-0, pega o Libertad do Paraguai. Ainda pode pegar também o Independente Del Valle, o Always Red, ou o Rosário Central, e também o próprio Huachipato, que era o adversário do Grêmio, né? Então, diversas possibilidades de adversários para o Inter, que só não alcança, né, só não pode enfrentar Palestino, Cerro Porteño e Barcelona, porque esses confrontos já estão definidos, porque o Inter não passa Cuiabá, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino como o terceiro, segundo e primeiro melhor vice-líder de cada grupo, né? Enfim, passando aqui
pelos recados dos nossos ouvintes que estão acompanhando a live ali no canal do Meio Campo. Rodrigo Gomes de Freitas, Lucas Arita, Renan Silva escreveu que acabou a farra. Uma sexta-feira bastante complicada ali no Esporte Clube Corinthians Paulista. Leonardo Braga, que nos escreve de Paraisópolis, em Minas Gerais. O Iurã Costa, que manda saudações tricolores da Zona Sul, ali na represa do Guarapiranga. José Sobreira Targino Neto, dizendo que está conseguindo acompanhar ao vivo. Giovanni Lima Montenegro, que manda aqui uma boa tarde. Daqui uma semana teremos Euro, contagem regressiva. Arthur Cerejo, o Lucas Martins, que reparou na minha camisa do Chacarita Juniors, que hoje enfrenta o São Lourenço pela Copa Argentina. O Gabriel da Silva Lima diz que eu, comigo no comando, é mais um Director's Cut. O Nico Rodrigues manda buenas aqui, sempre presente, torcedor do Cruzeiro. José Nilson Vinícius, Caio Pimenta, Joab Epifânio, que nos ouve lá de Maiorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha, saindo da pelada, escutando a gente. Francisco Mairink aqui, que vai tentar fazer um salve Journeyman e se lascou. Geto Martins, enfim, bastante gente aqui nos acompanhando ao vivo. E o Gladson Rafael Nascimento, lá de Curitiba, que mandou aqui um superchat pedindo fora Southgate. Enfim, a torcida da seleção inglesa costuma ser bastante crítica, né? E desde 2021, né, falando em euro, a gente tem o apoio da KTO, né, surgiu naquela oportunidade, na Euro que acabou sendo jogada no ano seguinte, a data original, por conta da pandemia. É uma parceria aí de quase 3 anos e a gente é muito agradecido, né, por esse apoio que é fundamental, né, para a manutenção desse espaço aqui. E a KTO, Bonsa, ela está sediada, né, em Malta, né? Ela tem a representação brasileira aqui no Brasil, ali no Rio Grande do Sul. Fica aqui também o forte abraço sempre aos companheiros da KTO que estão lá entre Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. Mas na terra natal, vamos dizer assim, da KTO, hoje teve uma lapada, né? E amistoso é sempre difícil, né, de pegar cotação, né, Bonsa? É sempre um risco, né? Porque você nunca sabe se os times vão jogar a vera ou não, né? Quem que chega no intervalo, troca todo mundo, poupa um jogador aqui ou ali, que tá só com uma dorzinha, que se fosse um jogo competitivo ele jogaria. Então tem muitas variáveis. Mas esse fim de semana é o que tem. Se você quiser apostar nesse fim de semana, fica o alerta de que amistosos são imprevisíveis, mas é o que tem, sem ainda na preparação para Euro, com o Campeonato Brasileiro praticamente só para o meio de semana. Então eu procurei umas cotações nesses amistosos que eu acho que são interessantes, que talvez não sejam tão arriscadas assim, né? Principalmente apostar em gols, porque pode ser que, né, a galera faça mais gols. Em times que tem, por exemplo, entre Dinamarca e Noruega, que tem bons talentos ofensivos, né? O over 2,5 tá 1,88. Acho que é uma cotação legal para 3 gols nesse jogo, que tem dois times de qualidade ofensiva também. A Noruega não chegou na Eurocopa, mas é um time que tem muitos jogadores talentosos. E eu também olhei o over 3,5 de Bélgica e Luxemburgo, com a Bélgica jogando em casa. Luxemburgo não é um saco de pancadas, mas também não é, né, um super esquadrão. Então acho que a Bélgica consegue esse jogo confortavelmente, e acho que a cotação tá meio alta também. E a única vitória que eu peguei aqui é a Eslováquia em casa contra a Gales. Gales vem de empate com Gibraltar, né? Assim, acabou a magia da seleção galesa. Durou ali uns 3, 4 anos. E acho que jogando fora de casa contra a Eslováquia, uma cotação mais de 2,08 para a Eslováquia ganhar em casa dessa seleção galesa, eu também acho que é interessante. Felipe Lobo pegou uma cotação, além de amistoso, tem Brasileirão também, né? Porque temos alguns jogos que vão ser, que estavam atrasados, que vão ser disputados nesse final de semana, né, Lobo? Especificamente tem um jogo, né? No dia 9, domingo,
vai ter Criciúma e Cuiabá, jogando lá no Heriberto Rios. E a vitória do Criciúma tá pagando 1,96. Eu acho uma cotação muito alta, considerando que o Cuiabá tem sido um arremedo de time. E o Criciúma tem feito bons jogos, né? Nesse início de campeonato. Subiu da Série B e tem sido um time difícil de ser batido. Lembrando um pouco o Criciúma dos anos 90, que em vários momentos foi um time complicado. Cuiabá que não marcou gol ainda também, né? No Brasileirão. Não marcou gol. Até reintegrou o Daverson agora, para ver se agora vai, né? Com todas as polêmicas lá entre ele e o presidente. Falando do amistoso, o Brasil entra em campo neste fim de semana para enfrentar o México em amistoso. É difícil apostar em resultado, mas tem duas coisas desse jogo que eu acho interessantes. Mais de 2,5 gols tá pagando 1,77. Como o Bolsa falou, amistoso, normalmente a galera é mais liberal com gols, né? As defesas não são assim, não marcam tão forte. Às vezes acontece de um amistoso ser mais pegado, mas a regra normalmente é para soltar a musculatura, né? Então é mais aberto. 1,77 para mais de 2,5 gols acho muito bom. E na última data FIFA, o nome encantado da seleção brasileira atendia por Endrick, né? Entrou nos 2 jogos e foi muito bem. Um gol do Endrick a qualquer momento nesse jogo está pagando 2,66. Vamos considerar que Vinícius não deve estar em campo, porque voltou agora, né? Ainda imagino que ele não vá sair jogando no amistoso. O Dorival não vai, né, colocá-lo em campo, então o Endrick tem uma chance maior de jogar, ou começar jogando, ou entrar o quanto antes. Então 2,66 eu acho uma cotação muito boa. E para completar, assim, uma extra hoje, tem Argentina e Equador também, é outro amistoso. Golzinho do Messi, qualquer momento, 2,16. Eu achei uma cotação bem razoável. O Messi bate falta, pênalti. Enfim, ele é além de ser o Messi, né? Ele é o Messi, então, num amistosinho ali e tal, eu acho uma cotação interessante para considerar. A do Endrick era a minha quarta, viu? Aliás, saiu na nota de corte ali, mas era a minha quarta só para dar um endosso extra aí. E sempre lembrando, pessoal, apostem com responsabilidade, né? Não vai botar o dinheiro da pensão, do aluguel, em aposta. É entretenimento, a gente dá aqui as cotações, mas também não é para ninguém pensar que vai ganhar a vida com isso, é muito difícil, estatisticamente falando, então fica aqui esse endosso também para tomarem cuidado, né, com o nível de apostas, né? E sempre lembrando também que com o cupom MCampo, né, se você ainda não está cadastrado no site da KTO, você tem 20%, né, de free bet a partir do seu depósito inicial, né? É mais um mecanismo aí que os parceiros da KTO dão essa moral aqui para o nosso podcast. Mais um, Matias, só para lembrar que eu vi, o site da KTO vai oferecer aposta grátis para a vitória do Brasil na Copa América. Então, assim, você vai poder apostar, se você apostar na vitória do Brasil, você vai ganhar um bônus para apostar na vitória do Brasil sem custo. Então, se o Brasil não ganhar o jogo, você não perde a aposta. Então, interessante. Olhem lá as condições, tem condições específicas, mas é sempre interessante, né? Que é uma apostinha Brasil, sem custos, mas só vale jogos oficiais na Copa América, sim, não vale os amistosos. Tá? O Brasil é um contender, né? Não é nada desprezível. E falando, né, também futebol brasileiro, né? E daí o uso da tecnologia, né? Tivemos aí muito pano para manga ainda em relação às acusações de John Textor de manipulação de resultado numa goleada que um clube sofreu para o seu rival local, que essa goleada beneficiaria o rival contra um outro time de fora do estado. Enfim, eu li aí por cima, parece que virou crime virar bagre, né? Porque se o John Textor conhecesse minimamente, né, o futebol brasileiro,
muito do que está apontado no relatório seriam situações normais de jogo, né? Mesmo se tratando da elite do futebol brasileiro. Assim, esse negócio do John Textor eu sempre falei, minha abordagem sempre foi o seguinte, tá bom, ele disse que tem provas, então me mostra as provas. Enquanto ele não mostrar as provas, eu vou só dar de ombros, falar, tipo, tá bom, né? Que vai... Você tá falando que você tem provas, então me mostra as provas. Tudo que ele mostrou até agora não é prova. É tipo, o goleiro tomou um gol de pênalti, sabe? É esse nível que a gente tá até nesse momento. Então eu vou manter a minha mesma posição. Se ele tiver provas, por favor, apresente as provas. Porque se houver um esquema de manipulação de resultado no futebol brasileiro, isso é um caso muito sério. Então eu espero que se houver, que ele tenha as provas e que ele apresente. Até agora, ele não fez isso. O problema é que esse relatório supostamente é a prova, né? Ele coloca, inclusive, gol de pênalti, atitude deficiente. É ridículo. Então, só para uma coisa que é muito importante, que as pessoas repetem, assim, é muito irritante, e eu tenho vontade de gritar com as pessoas, então eu vou falar calmamente aqui para as pessoas ouvirem, que é assim, existe uma atitude muito lavajatista de uma galera, eu tô remetendo porque existia na época, assim, se você criticasse qualquer método da Lava Jato, na época da Lava Jato, era uma coisa assim, quer dizer que o senhor é a favor da corrupção? Então quando a gente questiona o Textor, fala, então quer dizer que não tem corrupção no futebol? Quer dizer que você é a favor de corrupção no futebol? Evidentemente que não. Ninguém é burro assim, né? Então, assim, se você tá usando esse argumento, você é mau caráter ou burro. Então, espero que você seja burro, porque burro dá pra corrigir. Então, assim... A questão não é ser contra a corrupção ou ser a favor de corrupção. Ninguém é a favor. A questão é o seguinte, quando alguém faz uma acusação nesse nível de seriedade, existe um negócio que chama devido processo legal, que é justamente para você apresentar as provas e você colocar a pessoa em julgamento quando há provas para serem julgadas. Quer dizer que o fato do John Textor estar fazendo esse ato, e é um ato, né? Ele está fazendo uma palhaçada, jogando fogos de artifício para desviar a atenção, que é uma coisa que os dirigentes sempre fazem, só que ele escalou, né, isso para um nível que, inclusive, eu acho que vai gerar processos cíveis, né? Porque ele está colocando a honra dos jogadores em jogo, aí ele está questionando a atitude. Tem uns que ele coloca como atitude... deficiente, enfim, colocou que o Gabriel Neves não pressionou. Quantos jogos do São Paulo ele assistiu? O Gabriel Neves não pressiona nem squeeze, assim, pra tirar água. Tem que abrir aquelas que tem que ser abertas, assim, porque ele não pressiona. Se precisar pressionar, ele não pressiona. Então, assim, é um negócio, assim, como um esquete, isso já é ruim. Como algo sério, é risível. Então... a questão é que, assim, se você quer investigar algum esquema de apostas, você tem que investigar o que foi que o Ministério Público de Goiás fez. Investigou, encontrou jogadores que estavam vendendo para máfia de apostas, vendendo cartão, e a gente viu jogadores serem banidos por isso, ou suspensos. A gente está vendo agora o Paquetá ser investigado, porque ele é acusado de facilitar algum esquema aí. A gente ainda não sabe qual é o resultado, se ele fez ou não. A questão é que, assim, precisa ser provado. Não adianta ficar bradando na imprensa, e as provas que ele diz que tem, que é o que o UOL teve, né? Acho que é bom, vou dar o crédito, prova material do crime, que é esse relatório da Good Game, que é uma palhaçada, né? Mostra que quem montou essa inteligência artificial aí tem tudo menos inteligência, né? Porque é de uma burrice, assim, de uma ingenuidade. E eu tô, assim, considerando a melhor das hipóteses, que é ser ingênuo, porque senão é mau caráter, né? Então, eu espero que seja só ingenuidade de alguém que não entende nada de futebol. Essa empresa, se fosse brasileira, a gente, assim, seria motivo de riso. O fato dela ser francesa não dá credibilidade nenhuma. Assim, é totalmente palhaçada. E o Textor vai ter que responder, porque isso aqui, esse relatório, eu acho grave porque ele coloca em questionamento os jogadores. Falando, não interceptou, baixo tempo de reação pro Beraldo, tá? Vários gols do Palmeiras colocam o Beraldo dizendo não interceptou, como se ele tivesse feito de propósito. Isso é muito grave, você tá acusando jogadores
vários jogadores, tá? Eu tô falando do Beraldo, mas ele falou, né, do Michel Araújo, Gabriel Neves, Caio Paulista, Diego Costa, né? Rafael, Rafinha, enfim. É muito grave você apontar comportamento suspeito dos jogadores. Nunca. E assim, é isso que você falou. Por que o São Paulo, campeão da Copa do Brasil já naquela época, tomaria uma goleada para ajudar o seu rival? Assim, isso é uma coisa completamente estúpida. E o mais, assim, você até poderia provar, mas assim, ele disse que o Textor chegou a dizer, ele não sabe se alguém pagou, quem poderia pagar e se alguém recebeu. Então não tem crime. Você precisa ter crime, você tem que ter a materialidade do crime. Se você está dizendo que onde, quando, suspeita, como e por quê, né, Lobo? E é importante, assim, jogadores, por exemplo, Cristiano Ronaldo, a gente brinca que ele é uma máquina, né, o robô e tudo mais. Mas mesmo o Cristiano Ronaldo, se você pegar a carreira dele inteira, tem jogos que ele jogou muito abaixo. Então, assim, a inteligência vai dizer que ele entregou ali, ele não bateu com força o suficiente, não estava concentrado. E a gente sabe que o futebol é um esporte, todo esporte é mental. O cara pode estar com problema em casa, pode não estar recebendo salário. Imagina o jogador do Corinthians agora. Na situação que o clube está, você acha que é uma situação normal para o jogador entrar em campo? É evidente que não. Então, assim... eu só coloquei isso aqui, eu sei que é um assunto chato e eu me irrito com isso, mas eu acho importante a gente falar, porque senão fica esse discurso vagabundo de que vocês são a favor de corrupção porque vocês não querem que investigue. E não é nada disso. Eu não quero é que venha um palhaço colocar aqui um monte de questionamento sem prova alguma, porque isso é querer bagunçar o futebol brasileiro. E só mostra que os caras que vêm aqui com SAF e discurso de profissionalização são só uns Eurico Miranda de péssima qualidade. O Leandro Stein, o Cláudio Caçapa já tem clube? Não vi nenhuma atualização quanto a isso, especificamente. Mas aproveitando aí o gancho, né, falando do multi-club ownership do John Textor, né, que moveu aí o Cláudio Caçapa por vários dos clubes que ele tem participação, falar um pouco aí, né, da dança das cadeiras no comando dos clubes europeus. Você quer começar por qual liga? Acho que a Itália vale começar porque é a mais quente, né? Acho que a Itália é a mais quente e, assim, a Itália é curioso porque está tendo uma dança das cadeiras entre os times mais poderosos que não foram bem na temporada, e aí pegando especificamente Juventus e Milan, mas também incluindo o Napoli, né, que era o atual campeão e que trouxe o grande nome, enquanto um pouco mais abaixo, ou até um pouco mais acima, né, os clubes menores que fizeram boas campanhas acabaram cedendo seus treinadores também nessa dança das cadeiras. Assim, saída de Massimiliano Allegri da Juventus e de Pioli no Milan não são nada surpreendentes por trabalhos que ficaram abaixo do esperado, né, nos últimos meses. O Pioli teve um grande momento na conquista do Scudetto, mas desidratou, e a chegada do Paulo Fonseca dá novos ares, né, traz um treinador que vem de um bom trabalho no Lille, então oferece esse respiro, e a Juventus acho que fica até uma expectativa maior, porque o Allegri nessa volta passou longe de ser o Allegri que tinha se consagrado antes na Juventus, e a contratação do Thiago Motta é muito promissora, né? Por tudo que o Thiago Motta já mostrou nesse início de carreira no Spezia, especialmente no Bolonha, né? Um clube que ele acaba levando para a Champions League, mas não fica para a Champions. Vai ser, acho que um dos times a se assistir, e dependendo do que fizer no mercado, o time a incomodar mais a Inter, né? Só que, embora nas últimas temporadas a gente sempre falasse, olha, cuidado com a Juventus, não se concretizou. Ver se o Thiago Motta vai ter essa possibilidade de um salto. Embora, assim, a história que acho que fica todo mundo curioso para ver é o Conte no Napoli, né? Porque o Napoli está num patamar financeiro abaixo de outros clubes que o Conte dirigiu nos últimos anos, né? Mostra um pouco até esse período de retração da carreira do Conte, mas, assim, é um casamento dos mais interessantes, né? Pensando na maneira como o Conte vive o futebol à beira do campo e na maneira como o Nápoles vive o futebol, tende a ser muito interessante essa novidade no campeonato italiano. Obviamente ele vai lidar com um dos presidentes mais difíceis
possíveis, que é o De Laurentiis, né, que, enfim, já teve atritos com diferentes treinadores, há uma interrogação sobre a própria continuidade do elenco, né, como é que vai ser a situação, especialmente do Kvaratskhelia e do Osimhen, mas ter o Conte no Napoli vai ser uma atração em si, uma atração à parte dentro do campeonato, né, e aí só para, antes de Bonsa e Lobo, se eles quiserem puxar, fazer uma menção também ao Tudor, né? Que se a gente fala de personalidades difíceis, o Tudor se provou uma personalidade dificílima, porque o trabalho na Lazio durou meses, né? Pouquíssimos meses, chegou nessa reta final de temporada, entrou em atrito com jogadores, entrou em atrito com o presidente e já sai de cena na Lazio, já torcida mesmo questionando ele. Então fica essa lacuna, mas a atração nesse momento, assim, por personalidade, é o Antônio Conte, e o Thiago Motta por futebol, para aquilo que pode proporcionar na Juventus. O Thiago Motta acho que é a contratação mais interessante, talvez, de todas essas, né, no ponto de vista de ver o que vai acontecer, né, porque é um técnico que, bom, tem, né, ligação com o Brasil e que teve uma carreira ótima como jogador e que teve um começo de carreira muito bom como técnico também, né? O trabalho que ele fez no Bolonha. Então acho que é o mais interessante assim, de acompanhar como ele vai se desenvolver num clube grande como a Juventus e que eu acho que segue uma tendência que a gente vê em outras ligas também, que a gente vai falar, acho que principalmente chegando na Inglaterra, no Bayern de Munique, que é das apostas em técnicos, né? Partindo do princípio de que todo técnico, toda contratação é uma aposta, os clubes grandes estão meio que falando, bom, já que a gente vai apostar, vamos tentar apostar para ganhar alto, né, em vez de apostar ali na bola de segurança, que é o que às vezes eles fazem. E acho que o Thiago Motta tem esse perfil de ser um treinador que tem um teto alto, mas você não sabe exatamente qual é o piso, porque ele tem poucos trabalhos como técnico, né? Então acho que a amplitude pode ser maior do que uma bola, do que o que era, por exemplo, o Pioli no Milan, que foi melhor do que eu imaginava no comando do Milan, mas que é um técnico tradicional, que você entende ali o que ele vai entregar, mas que ele também não vai chegar num patamar de Guardiola, o que quer que seja. Não sei se o Thiago Motta vai chegar lá também, mas ele é um iniciante na carreira. Mas acho que tem esse perfil na contratação do Thiago Motta. A do Milan é mais uma bola de segurança, né? Um técnico mais experiente, Paulo Fonseca, que fez um bom trabalho no Lille, que tem uma passagem boa pelo Shakhtar Donetsk também, que tem mais experiência e que assume menos experiente do que o Pioli e que assume o time ali. Um movimento que me chamou bastante atenção na Itália, além do Conte, que é o técnico que o De Laurentiis sempre quis e que, sinceramente, espero que eles esperem eu sair de lá em julho, antes deles explodirem a cidade, né? Porque vai ser assim, entre Conte e De Laurentiis, uma hora não vai dar, não vai ser longo isso daí, eu tenho certeza. Mas pode ser muito bem sucedido e muito interessante, mas longo não vai ser. Mas acho que o Vicenza italiano, né, indo da Fiorentina para o Bolonha, o que em primeiro momento eu falei, mas por quê, né? Assim, parece uma movimentação meio lateral do Vicenza italiano. Mas ele, assim, acho que o trabalho dele tinha dado uma esgotada na Fiorentina também, né? Foram 3 anos, 3 finais, e ele estava sendo criticado pelo desempenho do time, apesar do sucesso nas competições de mata-mata. Não conseguiu ganhar nenhum dos títulos, né? Nem o da Copa Itália, nem as 2 Conference que chegou na final. E aí vem a oportunidade do Bolonha, que está na Champions League, que precisava de um substituto, e acho que para o Bolonha, tendo perdido o Thiago Motta, é uma contratação muito interessante. E a da Fiorentina também, né? Que é o Raffaele Palladino, que também é um técnico jovem e promissor, que fez o trabalho no Monza e que fez um trabalho legal até no Monza, né? O Monza que era o time do Berlusconi, que teve muitos... quando chegou, fez bastante barulho no mercado e tal, e demorou um pouquinho para se acertar, e o Palladino conseguiu ajudar eles nisso. No negócio do italiano e do Thiago Motta tem uma dança da cadeira entre os dois também, né? Porque quando o Vincenzo italiano sai do Spezia para assumir a Fiorentina, quem chega é o Thiago Motta, então nesse estilo até tem essa similaridade. E Lobo, como você avalia aí as contratações do Kompany pelo Bayern de Munique e o Hansi Flick pelo Barcelona?
O Kompany é uma aposta que me surpreendeu, assim, eu entendo que ele era um técnico promissor, assim, mostrou algo interessante no Burnley, mas me pareceu um salto um pouco grande demais, assim, eu imagino. Se ele tivesse saindo para ir para um time alemão, mas um time alemão, ele jogou na Alemanha, jogou no Hamburgo, eu imagino que faria sentido para muitos times alemães. O Bayern de Munique é difícil porque ele é um caso muito único na Alemanha e eu acho que muito único no mundo, né? Porque ele é um clube que não é de dono, né? Não é um clube com acionista... aliás, tem acionistas, mas é aquela regra alemã, né? De ter a maior parte ser da associação e ter os acionistas são todos minoritários. E é um clube muito específico porque a gestão dele exige muito de comportamento, que até o Guardiola teve alguns problemas, né, com a gestão. O próprio Tuchel tem problema, mas o Tuchel tem problema com todo mundo, né, então não é muito parâmetro. Mas o Ancelotti, a gente está falando aqui de um técnico que é muito conhecido pela sua capacidade de adaptação, sofreu no Bayern. Sofreu também pela cultura do clube e de tudo mais. É difícil. O Bayern é um clube difícil. É um clube que dá muito prestígio e te permite muitas glórias. Porém, a cobrança e o tipo de comportamento que se espera, inclusive a forma de treinar e tudo, é complexa. O Nagelsmann, que é um técnico talvez um dos melhores, se não o melhor alemão dessa geração, né, dos mais novos, sofreu também por uma questão de cultura. Existia alguns questionamentos bestas, assim, né? Tipo, ele chegava para trabalhar com naquele... Como é que é o nome daquilo? Num negócio motorizado lá, que as pessoas... mas parece um adolescente chegando. Tinha uns questionamentos que são meio bobos, né? Mas patinete. Que o Bayern... Patinete elétrico. Ele chegava de patinete elétrico para... Até isso virou questão, assim... Claro que não foi por isso que demitiram, tá? Mas, assim, o tipo de questionamento no Bayern tem a ver com uma postura... É como se você estivesse indo para a maior multinacional alemã. E nós estamos falando de Alemanha, né? Então, eu fico curioso para ver se vai dar certo. Ele é um técnico que tem potencial, mas eu ainda não vi potencial para ser nesse nível de cobrança, né? Ele vai ter que se adaptar para fazer rápido. O Hansi Flick eu acho que é um caso diferente no Barcelona. Primeiro porque o Barcelona é um clube que a cultura está meio dilacerada, né? Se é que existiu, a gente... sempre questionou um pouco, muito floreio também na cultura barcelonista, né, da coisa da base e tal, às vezes existe, não que não exista, mas é um pouco floreada, e eu acho que o Hansi Flick é muito mais experiente, né, já passou por umas roubadas enormes, não só de viver a própria seleção alemã, que foi um fracasso, mas ele viveu esse ambiente que a gente estava falando agora, do tumultuado no Bayern, e foi bem sucedido, né. Então acho que ele é uma aposta muito mais segura, né? Do ponto de vista do Barcelona, é uma aposta que, por mais que você venha de um trabalho ruim, ele é um técnico que mostrou qualidades e eu acho bastante compreensível a contratação dele. O que eu acho incompreensível é ter pedido para o Xavi ficar e demitir um mês depois. Mas aí é uma outra questão, né? Mostra um pouco como eles não sabem bem o que querem. Então, assim, eu acho que é uma boa aposta do Barcelona. Pensando no que o Barcelona oferece hoje, o único técnico de ponta mesmo, hoje, que está no auge e que poderia aceitar ir para o Barcelona, seria o Guardiola, e não por motivos técnicos, porque ele é torcedor do clube e ele é um cara envolvido, ele é sócio. Tirando o Guardiola, eu acho muito difícil que qualquer outro técnico de ponta quisesse ir para o Barcelona, né? Então, eu acho que nesse sentido, o Hansi Flick é uma ótima aposta, porque hoje ele não está nessa elite dos técnicos, mas ele está muito próximo, né? Eu acho que o Flick é uma aposta também, mas uma aposta mais certa do que o do Kompany, né? Acho que isso é muito claro. O Kompany, para mim, é o ápice dessa tendência de se não tem ninguém que eu realmente confio, eu vou apostar. Porque o movimento do Bayern, para mim, é muito claro, de olhar para o mercado e falar, olha, não tem ninguém aqui que eu realmente estou gostando. Tanto, quer dizer, tinha, né, que todo mundo recusou, né, mas chegou um ponto em que ele falou, olha, não tem ninguém técnico que eu consigo contratar que realmente me satisfaz, então vou dar uma temporada pro Kompany, sei lá, tipo, vai que ele se torna algo, se torna uma revelação, um prodígio de treinador e dá certo, né. É um cara que deu sinais de bons métodos, né, acho que
vale contextualizar os 2 anos que ele teve na Inglaterra, porque o primeiro ele sobe com o Burnley com folgas e jogando um futebol muito interessante, né, muito ofensivo, muito vistoso, e aí chega na Premier League e cai, né, com alguns bons jogos, mas cai e sem muitas cerimônias. Qual que é a diferença de uma liga para outra? É que assim, na Championship ele tinha uma certa vantagem técnica, né, ele fez um bom mercado, ele conseguiu contratar, ele usou bastante jogadores da Bélgica, da Europa Central, ele conseguiu trazer esses jogadores, né, de campeonato belga, campeonato holandês, para o campeonato suíço, austríaco, blá blá blá, para tentar montar um time bem talentoso, e tinha um time relativamente talentoso para a Championship. Na Premier League estava na parte de baixo da qualidade de talentos. Então o mesmo estilo de jogo se traduziu de uma maneira diferente para a primeira divisão, o que era algo que, sinceramente, muita gente esperava que fosse acontecer. Aconteceu exatamente assim, teve problemas e foi rebaixado. Quando você transfere isso para o Bayern de Munique, se o fato o estilo de jogo do Kompany funciona quando você tem supremacia técnica e de qualidade, então pode ser que dê certo no Bayern de Munique, que o terá, né, dentro da Bundesliga. Então, acho que vale a pena acompanhar nisso, em vez de só chegar e falar, o Bayern contratou um técnico rebaixado. É verdade, mas não é tão simples assim. E acho que, para fazer uma ponte também, é parecido com o Maresca no Chelsea, porque foi basicamente a mesma coisa, né? O time da Championship nessa temporada foi o Leicester do Maresca, com estilo de jogo de posse de bola, de controle e tudo mais. Se ele sobe com o Leicester e tenta fazer isso na Premier League, talvez ele tivesse problemas. Se ele tentar fazer isso com o Chelsea, que tem um time mais talentoso, talvez dê certo. Bem, é isso, senhores. A gente seguirá. Não, tem uma última que tem que falar, porque o Mourinho no Fenerbahçe, acho que não tem como... Eu não sei como é que são os reality shows da Turquia, mas os caras são muito bons de casting, né? Tipo, os caras que eles contratam é, tipo, fantástico. Não, e assim, essa eu acho que vai ser o casamento perfeito, né? Porque o Mourinho é um cara que é midiático e até acho que, de certa maneira, ele foi contido em alguns momentos na carreira, mas assim, o Fenerbahçe tira a trava, né? E a apresentação dele no clube pareceu uma apresentação de um novo presidente do país, porque assim, a maneira como ele fala, as promessas que ele faz e a maneira como tem essa sinergia com a torcida, né? Isso é algo que o Mourinho sempre soube trabalhar muito bem, às vezes se perdeu nisso, mas ele sabe trabalhar com esse ânimo da torcida, digamos assim. Sabemos o tamanho do fanatismo das torcidas turcas, tende a ser algo fantástico, né? E o Fenerbahçe é um clube que tem investido bastante, né, nos últimos tempos, tudo bem que em medalhões no contexto do campeonato turco, mas trouxe grandes jogadores, né, pensando em Dzeko, pensando em Tadic, que continuam rendendo muito bem. Você ter um Mourinho, você vai ter uma atração gigantesca pro campeonato turco, e acho que tem que ser esse o objetivo do Fenerbahçe pelo período ausente, né? São 10 anos sem conquistar o título, mas também vai ter uma atração ali até para as próprias campanhas continentais, né? De se prestar mais atenção, de querer ver o que o Fenerbahçe vai fazer. O Fenerbahçe tem, assim, treinadores renomados internacionalmente na sua história, tem, sei lá, se a gente for considerar até os brasileiros, né? Zico, Didi, tem o próprio Christopher Daum, que fez um trabalho reconhecido no Fenerbahçe também. O campeonato turco já teve técnicos grandes, e aí o Sepp Piontek foi um cara importante assim para o campeonato turco, né? Ele que era o técnico da Dinamáquina, e aí assim, a transformação do futebol na Turquia parte muito dele, mas ter o José Mourinho assim, como essa grande figura, como esse grande personagem, e dentro de um contexto tão específico como o do campeonato turco, em relação ao fanatismo, em relação ao que foi esse campeonato já, né, de 2 times chegando no talo ali, num recorde de pontos, ambos batendo o recorde de pontos, mas o Galatasaray foi campeão, então tende a ser uma baita de uma atração, uma baita de uma história, e assim, se o Mourinho já não tem mercado mais nas principais ligas, não duvido que essa história do Fenerbahçe seja muito especial para a carreira dele, se ele conseguir concretizar todas essas promessas. Pois é. E assim, o Mourinho também na Roma, ele
ele entrou numa fase bem performática também, né? Então, e acho que ele carregando isso pro Fenerbahçe, pro futebol turco, que tem essa exaltação nas arquibancadas, eu acho que vai ser um casamento realmente perfeito. E acho que também vale citar, né? Falei do casting, tipo, o Alex tá lá também como treinador, e o Van Bronckhorst também. Então, vários nomes pesados, né? Como treinadores no campeonato turco. Se tivesse um reality show igual fizeram da Fórmula 1 no Netflix pro campeonato turco como um todo, seria maravilhoso. Bem, é isso, senhores. A gente se reencontra na segunda-feira a partir das 17 horas para repercutir um pouco aí data FIFA, né? Também teremos final da Copa do Nordeste, tem alguns campeonatos nacionais que estão chegando na sua reta final, né? Os torneios curtos aqui pela América do Sul, e também repercutir, né, o jogo do Grêmio contra o Estudiantes no Couto Pereira. É isso, nos vemos segunda-feira a partir das 17 horas.